Olá pessoal, eu já falei sobre isso antes, falo sempre sobre isso nas minhas lives, no programa do USBR TV, nas quartas-feiras. Sempre estamos falando sobre isso, mas a gente está vendo ainda o mesmo problema se repetindo várias vezes. Então, o vídeo hoje vai ser sobre advogados, não advogados e consultores. Fiquem ligados. Então, pessoal, a gente tem visto um padrão de comportamento de alguns escritórios de advocacia ou de algumas firmas que se passam por firma de advocacia, que a gente precisa realmente comentar, até para alertar as pessoas sobre isso. Uma coisa muito importante que você tem que saber é que quando você se sentar à frente do seu computador ou no escritório chamado escritório de advocacia para ter a sua consulta sobre EB2, National Interest Waiver, EB3 ou uma extensão de status, uma mudança de status, algum processo de imigração, isso não é uma coisa que você deve levar na brincadeira, ou pelo menos se deixar enganar por marketing, por propaganda. Então você tem que realmente se certificar de que a pessoa que está à sua frente é um advogado licenciado nos Estados Unidos. Gente, advogados brasileiros não são advogados nos Estados Unidos. A lei americana não permite um advogado com uma licença em outro país exercer a advocacia nos Estados Unidos. Então, a firma de advogados no Brasil não pode representar você perante a imigração. Eles vão ter que subcontratar para uma outra firma dos Estados Unidos, o que pode gerar algum conflito, certo? Pode ser alguma coisa ilegal nisso aí, dependendo da jurisdição. Mas você não deve se consultar com uma pessoa que não tem a licença. Então você pode, não é nem delicado perguntar sobre isso. Por mais que vocês vejam propaganda na televisão ou nos jornais, na internet, na mídia, Instagram, muitos seguidores, blá blá blá, é bom sempre se certificar. Mas você que está aí na minha frente, qual é o estado que você tem a sua licença? Me diga o nome do estado, o número do seu registro, para eu poder checar aqui. Depois a gente pode continuar a consulta. Isso leva 2 minutos e pode salvar você. Isso leva 2 minutos e pode livrar você de um grande problema lá na frente, tá? Uma coisa também que a gente tem visto bastante aqui você se consulta às vezes com o advogado ou advogada, mas na hora o processo para imigração, ele vai diferente do que você realmente discutiu naquela entrevista, naquela reunião inicial. E isso porque você não tem acesso ao seu processo. Então você tem que ter acesso ao seu processo, tá? A gente sempre aqui manda para o cliente uma cópia das cartas que a gente manda para a imigração. Se o cliente pedir, se o cliente não pedir, a gente oferece. O RFE sempre a gente oferece, tá? Se algum paralegal aqui se esquecer de oferecer antes de mandar a carta para a imigração, a gente depois pode mandar para o cliente. Se o cliente quiser pedir, também pode. E eu vou lhe dizer mais, você não é obrigado a ficar mendigando o seu advogado de dar cópia do seu processo, tá? Você pode simplesmente mandar um e-mail com alguns dizeres fazendo menção a estatutos legais que obrigam aquele advogado a dar cópia do processo. Quando eu falo cópia do processo, não é só cópia do formulário, seja lá o I-140 do EB2NW, por exemplo, não é só cópia do processo não, é também todos os documentos que foram apresentados no processo, o índice de documentos e principalmente a carta de suporte. Algumas empresas costumam dizer que nós não damos carta de suporte porque tem copyright, tem direitos autorais, certo? Gente, não existe isso. A carta que foi enviada para a imigração em suporte à sua aplicação pertence a você, cliente. Não pertence ao advogado, não é. Você pagou para que essa carta fosse feita, tá? Parte dos honorários vai para a confecção dessa carta.
Então você tem direito de saber o que é que está nessa carta, o que é que foi mandado para a imigração, tá? Principalmente quando é um RFE, onde você já sabe ali que tem que responder com base no que está no processo, e às vezes a gente recebe RFE que são de outros escritórios que começaram o processo, e quando a gente pede cópia do processo é a maior dificuldade para conseguir, tá? Essas grandes aí, essas firmas aí que supostamente se chamam de firma de advogados, mas você nunca fala com advogado, essas firmas na Flórida são campeãs disso aí. Várias dessas já pediu documentos, eles não mandam e eles têm que mandar cópia do processo todo, tá? Eles não querem fazer, por quê? Eles acham que ou eles vão se expor, ou eles acham que aquele advogado vai copiar o trabalho deles. Gente, fala sério, eu já vi cartas dessas empresas grandes aí que aparecem nas redes sociais, aí tá, já vi as cartas de suporte deles. Não é boa. A carta não é boa, não é bem feita. É feita copy-paste, Ctrl-C, Ctrl-V. Você pode pegar 3, 4 clientes dessas firmas, olhar as cartas, são iguais, idênticas. Só fazem mudar o nome e a profissão. Às vezes que você lembra de mudar a profissão, né? Então, você tem que saber disso. Se você está pagando o escritório de advocacia para fazer seu processo, você tem direito a todo o trabalho que foi feito naquele processo e mandado para a imigração em suporte à sua aplicação ou à sua petição, tá? Então, se você tiver essa dificuldade, pode, eu não digo ameaçar, mas pode usar um palavreado um pouco mais convincente. Por exemplo, de acordo com Florida Bar Statute Number, aí você vai citar lá tal, a parte do American Bar Association também, artigo tal, tal e tal. Tá aqui na descrição, depois vocês vão pegar aí embaixo e vão poder usar isso aí no seu texto. Eu estou exigindo, você não está pedindo, tá? Eu estou exigindo que você me mande cópia da carta de suporte que foi mandada no meu processo. E aí, para eles não mandarem para você uma carta errada e dizer, ah não, a carta estava cheia de erros, vamos mandar uma outra aqui, como eu já vi um escritório grande aí da Flórida fazer, então você faz um FOIA com a imigração. FOIA é que chama Freedom of Information Act. É uma lei federal que dá acesso a todas as pessoas que têm um processo ou algum procedimento em seu nome em uma agência do governo federal, conseguir cópia desse processo. Todas as cópias, todos os documentos. Então a imigração vai mandar para você cópia, então você vai ver a carta de suporte que foi feita, a documentação que foi enviada, os argumentos que foram feitos a seu favor ou contra você, contra os seus interesses, em alguns casos, né, como a gente tem visto aí. Então isso tudo, gente, geralmente é pessoas inescrupulosas que não estão sendo transparentes com os clientes. Então vocês precisam tomar cuidado com isso, porque eu já vi essas empresas da Flórida, por exemplo, que a gente fala sempre, os consultores, né, que você fala com o dono da empresa, às vezes não é nenhum advogado, né? O que aparece nos vídeos não é um advogado, sempre é se chama de consultor. Tem uns que já falam, eu não sou advogado, mas... E por que você está ali então falando de leis para pessoas e sendo porta-voz da empresa? Então, tem que ter um cuidado com isso. Então, eu já vi acontecer em casos dessas empresas aí, em que a pessoa foi para entrevista no consulado. Uma dentista, por exemplo, foi na entrevista do consulado, chegou lá, o agente do consulado perguntou se ela ia fazer pesquisa aqui. Ela falou, não, eu vou abrir uma clínica, eu estou tentando tirar minha licença para fazer uma clínica e tal. Eu nunca fiz pesquisa na minha vida. O consulado então cancelou aquela entrevista, mandou a imigração reabrir o processo para ver se realmente aquele processo foi aprovado por erro ou não. Ou seja, independente do que aconteça nesse caso, o caso foi feito de forma errada. Às vezes até casos feitos de forma errada são aprovados. Às vezes aprovados porque foi feito de forma errada. Porque às vezes o cliente nem qualificava, não é o caso dessa pessoa, mas às vezes o cliente nem qualifica. E esses advogados inescrupulosos, ou esses consultores, podem simplesmente colocar informações falsas no processo. Então você tem que saber o que é que foi enviado para a imigração no seu nome. Isso é muito importante, porque se depois é descoberto que houve alguma fraude no processo, você não vai ser o culpado da fraude, porque você entregou a documentação correta. Apenas o seu advogado não utilizou essa informação, utilizou a informação que ele achou mais conveniente. Tá? Então, a gente tem que saber o que está no seu processo. Você tem que saber o que está no seu processo, tem que saber o que é que foi mandado para a migração, tá, gente? Isso é muito importante, tá? Uma coisa também interessante
no que diz respeito a firmas que fazem propaganda e às vezes aparecem atores da Globo, atores de televisão, cantores, pessoas famosas que estão sendo como porta-vozes dessas empresas nas campanhas de marketing, né? Nas campanhas de propaganda. É muito interessante você saber o seguinte, não se convença porque o ator ou a atriz fulano de tal conseguiu green card por aquela empresa. Conseguir o green card para um ator famoso é a coisa mais fácil que tem. Se você mandar só o currículo do ator com a página na internet, o Wikipedia, ou mandar o IMDb, que é o órgão aqui, que é uma agência aqui que tem todos esses dados, se mandar isso para a imigração com um formulário preenchido, suficiente, às vezes até vem aprovado em questão de dias. Então, o que essas agências fazem? Contrata esses atores e falam, olha, eu faço o seu processo grátis em troca de você fazer as propagandas para a gente aqui. E aí você, então, vai ver que eles vão fazer um processo meia boca, mas é um processo que não tem como dar errado, porque é uma pessoa famosa, que já ganhou prêmios, tal, às vezes um atleta famoso que ganhou prêmio, às vezes um ator. Então vai ser aprovado aquele caso sem muito trabalho. Eles vão gastar ali talvez meia horinha, 40 minutos ali montando o processo, mandar para a imigração, em questão de dias vai vir aprovado. Mas aquele ator não é a pessoa que está fazendo, por exemplo, um EB2NW, onde tem que convencer a imigração de parte do processo que são discricionárias, não é a mesma coisa. Então, gastar dinheiro com campanha e realmente investir em campanha para ter o retorno, maximizar o número de clientes que chegam acreditando naquele sonho porque viram aquele ator ter o sonho dele realizado, isso aí é propaganda enganosa, gente. Tome cuidado com isso, tá? Eu tenho aqui vários atletas, por exemplo, de seleção brasileira, que já conseguiram green card, tá? Se eles quiserem fazer um vídeo pra gente, a gente coloca lá, mas eu não fiz nada de graça, não fiz permuta, teve nada. Eles apenas nos contrataram, fizemos o processo, foi bastante fácil ser aprovado, sem nenhum problema, foi aprovado. É mérito nosso? Não, é mérito deles, que foram lá e ganharam a medalha olímpica, ou ganharam um título mundial, ou ganharam alguma coisa. A gente só fez colocar os documentos e mandar para a imigração. Não é muito mérito aprovar um EB1 de habilidade extraordinária com pessoas que têm realmente essa habilidade tão extraordinária. Então, não é muito... Então, você não devia se valer muito por isso. Agora, se você encontrar realmente testemunhos honestos de pessoas que realmente pagaram pelo processo, tiveram um caso que não era às vezes tão fácil, às vezes teve alguma complicação no processo por conta da imigração e mesmo assim o advogado conseguiu ajudar a resolver o problema e aprovar o processo, esse sim merece o crédito, tá? Mas não são pessoas famosas, então vocês não vão ligar muito, né? Se o João ou a Maria conseguiram lá seu green card com uma firma menor, porque vocês estão preocupados mais em ver, às vezes, a grande firma que mostrou lá, um ator da Globo, fazendo propaganda daquela empresa. Então você achou que, se ele que é ator da Globo foi para essa empresa, por que é que eu vou para outra, né? E aí é que você cai no esparro. Porque esse ator da Globo às vezes fez o caso grátis, em permuta, tá? Alguns até depois descobriram o quão charlatões esses donos dessas empresas são e não estão nem mais querendo aparecer, mas já tinham aparecido, tem uns vídeos lá já. Então, você está se valendo daquilo ali e quando for ter a sua experiência direta, não vai ser nada do que aquele ator ou aquela atriz teve com aquela empresa, tá? Então, gente, procurem realmente ver os reviews, procurem acreditar em pessoas que já tiveram o processo naquela empresa e, principalmente, quando você sentar na frente da pessoa, eu digo isso mais uma vez, pergunte qual é o estado em que você tem licença para atuar como advogado ou advogada. E aí você pede o número do registro, a pessoa pode dar um Google search, na hora ali, rapidinho você vai ver se a pessoa está licenciada, se tem alguma sanção disciplinar, se aquela pessoa já perdeu a licença às vezes ou nunca teve a licença, tá? Então, se você está se consultando com um não advogado, se passando por advogado, você está sendo vítima de fraude, tá? E prática ilegal ou não autorizada da advocacia. Tome cuidado, porque tem gente fazendo isso demais, tá? Tem muitos fazendo isso e é difícil você discernir o certo do errado, porque realmente as propagandas são muito fortes.
e você vê, às vezes, o cara lá com um jatinho, ou o cara lá com um prédio bonito, um lugar bem fancy e tal, dirigindo o carrão, você pensa, então, esse cara aqui deve estar bem, eu vou para ele, mas procure ver realmente se aquele cara é advogado, se aquela mulher é advogada. Procure ver realmente, procure pesquisar, veja, faça a sua pesquisa. Isso se chama de due diligence, é a sua diligência em saber se aquela pessoa está qualificada para lhe representar. Porque imigração não é uma açãozinha de pequenas causas que você faz, se perder, beleza, perdeu o dinheiro, depois a gente trabalha mais, consegue, tá tranquilo, vamos seguir à frente. Imigração pode gerar graves consequências, pode mudar o destino de várias gerações de uma família. Várias gerações de famílias que podem ser americanos, nascendo aqui nos Estados Unidos, podem mudar por conta da decisão que você teve quando sentou na frente daquela pessoa e não procurou saber o passado daquela pessoa, não procurou saber se aquela pessoa tem a licença para estar na sua frente dando uma consulta sobre leis dos Estados Unidos, tá? Então tenha cuidado com isso, pessoal, é muito sério, imigração não é brincadeira e a gente está vendo muita gente vindo para a gente com casos negados, com RFEs absurdos que estão vindo dessas empresas, porque eles estão fazendo somente uma fábrica de dinheiro. Eles estão praticamente, é a segunda coisa mais fácil do que seria imprimir dinheiro, o que eles estão fazendo, porque eles contratam pessoas para ficar lá dando Ctrl+C, Ctrl+V, copiando as cartas, manda para outra, é uma linha de montagem que sai todo o processo praticamente um igual ao outro e cobra vocês 20, 30 mil dólares para fazer esse trabalho e você não tem nem acesso a um advogado. Então, tenha cuidado com isso, não caia no conto do vigário, tá? Procurem se certificar se a pessoa que está à sua frente é um advogado licenciado. Para falar a verdade, eu me sinto muito contente quando às vezes eu faço uma consulta pelo Zoom ou pessoalmente e a pessoa me pergunta, mas você tem licença, né, de advogado aqui nos Estados Unidos, né? Aí eu falo, tenho sim, tá aqui meu California State Bar Number, pode checar lá. E às vezes eu vou no próprio site lá, checo a licença, mostro na tela, compartilho a tela e mostro. E fico feliz que esse cliente perguntou isso. Por que eu não vou me ofender com isso? Porque eu tenho a licença. Então eu não preciso me esconder, eu não preciso colocar pessoas à frente falando sobre o escritório, dando consulta, para eu ficar lá passeando de jatinho. Eu posso simplesmente dar a consulta e você pode checar a minha licença e cheque sempre a licença de todo mundo que for dar consulta sobre imigração para você. Aqui você pode checar a licença da Patrícia Mendonça, do Marcelo Gondim, Júlia Montenegro e temos agora também o João Loyola. Tá? São 4 advogados aqui, todos têm a licença do California State Bar. Alguns paralegais estão fazendo a prova, inclusive hoje eles estão fazendo a prova do estado da Califórnia. E parece que 3 ou 4 fazendo hoje. Se eles passarem, vão ser mais advogados licenciados que vão poder sentar à sua frente e dar uma consulta para você sobre imigração, porque tem a licença e tem o conhecimento, tá? Não são esses charlatões que estão aí se valendo de propaganda para vender para você um processo enganoso e cometendo fraude e prática da advocacia não autorizada. Tá, pessoal? Espero que esse vídeo abra um pouco abra um pouco seus olhos em relação a isso e que você tome a decisão certa. Mais uma vez, não estou falando isso para que você venha contratar gente, não. Contrate qualquer advogado que você se sinta confortável, mas que seja licenciado ou licenciada nos Estados Unidos. Advogados brasileiros não são advogados americanos. Tá? Nos vemos na próxima. Tchau, pessoal.